o vereador Coronel Almeida presidiu a audiência pública para discutir impasses e também a eventual avanço nos serviços relacionados aos contratos da Secretaria do Meio Ambiente com a coleta seletiva e também tem pendências com os ecopontos, mas vamos por partes. Em relação à coleta seletiva, a secretária gravou já com a Rádio e TV Câmara que o contrato vence da Endurbe agora em fevereiro. Você viu, pelo que foi apresentado aqui, condições de fazer essa transição e fazer outros serviços com as cooperativas? Deu a entender isso. Pelo menos hoje, o contrato vigente do Poder Público, da Secretaria do Meio Ambiente com a Endurbe, no tocante à coleta seletiva, eu entendo que é um contrato muito ruim para o município, porque não existem metas de produção. Você não recebe por tonelada recolhida, você recebe por equipe. Então, se você arrecadar 1 tonelada ou arrecadar 10 toneladas, é a mesma coisa. Então, a proposta, ou pelo menos a sugestão, ou a sinalização que a secretária deu, é que ela vai inserir nesse rol agora também, no chamamento, as cooperativas. As cooperativas, por sua vez, têm outros interesses, né? Quais são os interesses da cooperativa? Em aumentar a arrecadação, porque o material reciclável reverte em recursos públicos, em recursos para os cooperados, ou seja, aumenta a receita das cooperativas. Então, ela tem um interesse, né, importante nesse viés do reciclável, que quanto mais toneladas de reciclável for arrecadado, maior a rentabilidade, diferente do contrato vigente hoje. Então, eu entendo que esse chamamento público que vai acontecer e vai colocar as cooperativas, provavelmente, na disputa por essa coleta, junto com a Endurbe, é muito mais vantajoso sob o ponto de vista da sustentabilidade e sob o ponto de vista social. Agora, de outro lado, tem algumas deficiências aqui conhecidas, dificuldades de fiscalização, tanto na seletiva quanto do ecoponto, dificuldades da Endurbe com os caminhões para sustentar hoje. Uma das razões para a SEMA estar mudando esta ação. Foi apresentado aqui uma necessidade, por exemplo, da Secretaria do Meio Ambiente avaliar, inclusive, se receber denúncia, de eventual comercialização dentro dos ecopontos. Veja só, foi apontado as denúncias aqui. É lógico que toda denúncia, você precisa ter provas, você precisa ter uma forma de você provar que isso está acontecendo. Eu fiquei pensando em tudo aquilo que falaram, né? E obviamente que o poder público tem interesse em fomentar e entregar o reciclável para as cooperativas, mas se o próprio poder público hoje fosse, né, aspas, o vendedor desses produtos recicláveis, poderia oferir uma receita considerável para o poder público e talvez redistribuir essa receita, né, transformar essa receita obviamente, em ações sociais, por exemplo. Agora, nós temos hoje que pensar da seguinte forma: nós temos cooperativas de recicláveis, nós temos a Endurbe, que faz a gestão dos ecopontos, já foi feito pelas cooperativas, houve uma denúncia à época, porque houve uma majoração do contrato bastante significativo, que não justificava aquela majoração, aquele aumento do valor do contrato. Hoje, que nem o vereador Berriel propôs, eu entendo como salutar, por exemplo, se nós fizéssemos um chamamento para administrar os ecopontos de maneira individual, não pela associação, pela ASCAM, mas por cooperativa ou por interessados, seja ele também particular. Dar prioridade para as cooperativas, mas também colocar os particulares para fazer a gestão dos ecopontos. Ou seja, olha, você é responsável pelo recebimento, pela separação e pela destinação final. Ponto. Aí eu entendo que aí você tiraria essa responsabilidade do poder público no tocante, até mesmo o contrato com a Endurbe, não haveria essas divergências que hoje ocorrem, e eu tenho certeza que o destino daquele material ele seria o melhor possível. Nós temos hoje uma infinidade de pessoas que abriram empresas que compram material reciclável, separam o material reciclável, comercializam. Eu conheço, por exemplo, empresa que tem hoje mais de 20 funcionários trabalhando dentro da empresa e não recebe nada de graça do poder público. Compra o material e revende o material. Isso significa
que nós temos aí um negócio muito lucrativo sob o ponto de vista do comércio. Por quê? Porque o material praticamente chega gratuitamente, porque você como consumidor e eu como consumidor, nós nos queremos livrar do papelão, nos queremos livrar da latinha, do vidro, nós queremos, na verdade, dar um destino para isso. E isso é transformado em dinheiro. Puxa vida, eu acredito que seja tão simples fazer um acordo e um consenso de tudo isso. Então, o objetivo aqui também, um deles foi esse, de chegar a um consenso para que as cooperativas não sejam excluídas desse processo todo e tenham a rentabilidade necessária. Lembrando, o cooperativismo, ele dá destino correto para o reciclável e tem também o viés social, porque muitas famílias dependem do seu alimento, do seu sustento, do lixo que é entregue nas cooperativas.